Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 26 de junho de 2025, onde o tempo aqui no meu Mato Dentro, interior de São Paulo, está uma maravilha. Tomara que continue assim. O calorzinho voltou, pela manhã ainda estava, pela madrugada estava bem friozinho, mas agora está muito bem, e a meteorologia diz que nós vamos assim até o final da semana, quando uma outra frente fria deve entrar com muita chuva no Rio Grande do Sul, e depois, claro, essa outra frente fria vai chegar até nós. Mas nós estamos dentro do calendário do inverno, é assim que é essa fase do ano. Então, vamos aproveitar esse solzinho maravilhoso, essa imagem boa aqui que nós estamos aqui mostrando para vocês direto do Mato Dentro. É um prazer estar com vocês, isso que é importante dizer. Nesta quinta-feira, os destaques, claro, são tempo e dinheiro. Dinheiro voltado, focado e traduzido pela política. A política está, claro, que é a mãe de todos os problemas e soluções no nosso país. Nesse instante, nós estamos vendo que a política mudou de mão. Saiu do Executivo, saiu do Palácio do Planalto e foi para o Congresso. Em resumo, o Congresso está legislando para a direita, a Câmara e o Senado, enquanto que o Lula insiste em fazer uma política radical de esquerda. Nesse momento, quem está ganhando é o Congresso, porque ontem houve uma votação inesperada para o Congresso, para o Lula, lá no Congresso, derrotando a proposta do Lula de aumentar os impostos. Queda do IOF mostra desmanche do apoio a Lula no Congresso. Em resumo, a Câmara impôs a maior derrota a Lula nesse terceiro mandato do petista. Então, assim, de repente, a Câmara votou, o Senado consolidou, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já sancionou a queda dos impostos sobre o IOF, mas, tirando os detalhes desse aumento de IOF, essa coisa toda, o importante é dizer que o poder mudou de mão. Nós sabemos que em política não existe vácuo. Teve um vácuo, o Lula cansou, né, já envelheceu, insistindo em ir para a esquerda, o Congresso tomou conta, agora tem o revide. O revide é que o Lula, claro, vai correr para o STF para ele manter esse aumento dos impostos. Vamos ver o que vai dar essa confusão, e o professor Paulo Moura, do Dextra, vai estar conosco explicando o que aconteceu ontem e as consequências daqui para frente para o nosso país. Mas o fato é que as eleições do ano que vem já estão postas e nós estamos caminhando nela. Feito isso, agora eu vou falar de tempo. Então, o clima hoje, a revista Isto É está dizendo que a frente fria avança, está provocando queda nas temperaturas e fortes chuvas ao longo do país, mas principalmente no sul do país. Nós aqui, como eu disse, no Mato Dentro, estamos muito bem, obrigado, com relação à temperatura. E São Paulo, como é que está? Deixa eu perguntar para o Sérgio Braga. Sérgio Braga, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Temperatura subiu e subiu bastante, perto daquilo que a gente registrou ontem em São Paulo. Aliás, boa parte da região centro-sul do Brasil. Temperaturas baixas, né? Recordes de frio em algumas regiões. Hoje a temperatura aqui em São Paulo está bem agradável. Nesse momento, 24 graus, o céu segue limpinho, muito sol, e a expectativa é que a temperatura suba um pouquinho mais, tanto é que esse é o destaque da própria Folha de São Paulo, mostrando que a temperatura pode chegar até 25 graus nesta quinta-feira, depois do recorde registrado para este inverno aqui na capital paulista. Ou seja, a temperatura subiu um pouquinho, e bastante, na verdade, né? Quase 20 graus aí acima daquilo que foi registrado durante a madrugada ontem. O tempo está firme aqui em São Paulo, João Batista. Frente firmes, né, em frente com o nosso país, porque chegou a hora da gente mostrar a nossa bandeira. Acho que talvez seja o único programa
que tem honra, né, prazer, né, felicidade de mostrar a nossa bandeira, a bandeira mais linda do mundo. E com a nossa bandeira vem aí a nossa perspectiva, a nossa mensagem de otimismo, que o tempo está mudando, o tempo da política também está mudando, e a nossa convicção de que o Brasil vencerá. O Brasil vencerá com o trabalho e apoio dos produtores rurais que sustentam esse nosso país. Então, nossa homenagem a todos os produtores. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, quinta-feira, 26 de junho de 2025. Sejam todos bem-vindos, portanto, a essa edição do Tempo e Dinheiro. E já vamos avançar com os destaques dos nossos especialistas, começando por eles, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Quinta-feira, chovendo no Paraná, né? Depois de uma geada ontem, chuva hoje. E vamos lá, o Mercadão de Chicago segue na calmaria, né? Teve momentos de leve alta, agora pela manhã, já está no 0 a 0, 2, 3, 4 e baixa, sem rumo definido. Hoje dólar em queda, calmaria. Hoje está com R$1 a menos que ontem. Mercadão aí, tanto balcão como mercado de lotes. Já vamos comentar essa situação. Bom, o que a gente está vendo, muito produtor vendendo soja para aplicar os recursos no mercado financeiro. Com isso está tendo boa oferta, mas a boa notícia é que os prêmios continuam fortes. Tem prêmio de 140 aí no setembro positivo, até acima. Tem boatos de negócio, mercado de prêmios dentro do melhor momento. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. E vai o chimarrãozinho. O destaque é a volta da chuva de novo aqui no sul do Brasil, mantendo o frio menos intenso, mas com chuva significativa do norte, do centro-norte do Rio Grande para cima. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo tem um dia bem calmo, assim como na quarta-feira houve poucas negociações. A indústria, ao que tudo indica, está bem abastecida. Mas vamos dar uma olhadinha antes das cotações do mercado futuro da B3 para o boi gordo. Vamos àquele giro. Vamos à Bolsa de Chicago, Nova York também, mostrando que a soja segue pressionada nesse momento na Bolsa de Chicago a $10, 21,63 no vencimento mais curto. Milho sobe ligeiramente, 0,09% de alta, $4 mais 9,38. Trigo negociado com queda de 0,57% a 5,25. Em Nova York, o café agora segue estável, depois da queda recente registrada tanto para o café arábica em Nova York quanto para o robusta em Londres, mas Nova York parou agora nos $304,50, $3 mais 4,50, enquanto que em Londres a alta de 3,21% a $3.638 por tonelada para o café robusta ou conilon. Açúcar cai 2,07% a 15,65. Agora o café subiu, 0,20%, repetindo agora 305,15. Açúcar, mais uma vez, 2% de queda a 15,66. Algodão, 68,96, alta de 0,94%. Petróleo, $66,27. 2% de alta, e ouro a $3.335,70 por onça Troy, recua 0,22%. Quanto ao mercado cambial, vamos dar uma olhadinha também no dólar. O dólar está, R$5,50 mais 90, o dólar cai 0,97%. Já o mercado acionário, o índice Bovespa tem alta de 0,94% aos 137.042 pontos. Sobe o índice Bovespa e o dólar tem ligeira alta nas negociações. Vamos dar uma confirmada mais uma vez com relação à soja. Está aí $10, 21,75, queda de 0,32%. E o café em Nova York também tem negociações apontando alta agora de 0,27% a 305,38. O mercado do boi gordo, vamos dar uma olhadinha também a futuro, hoje negociações mistas, buscando ainda uma direção. O junho é contrato mais curto, 316,50, logo sai da tela, já tem rolagens para o julho, mas o junho está ali, 316,50, alta de 0,16%. Julho, 325,
320, mais 5, 0,14 de queda. Agosto a 325,55 por arroba, 0,14 também de queda. E o setembro, 327,85, bem próximo da estabilidade. Daqui a pouquinho teremos a participação do Luiz Gustavo, direto do CPEA Piracicaba, também da Isabela Camargo, direto de Bebedouro, comentando o mercado do boi gordo nesta quinta-feira. João Batista. Muito bem, com muita energia, muito legal. Sua participação, Sérgio, muito obrigado, como sempre. Daqui a pouco você volta com as notícias de política, as notícias do agronegócio. Mas antes eu quero sempre lembrar aos amigos produtores que enquanto nós estamos aqui ao vivo, a equipe do Clube do Tempo e Dinheiro está atualizando as notícias simultaneamente. A notícia entra, está publicado exclusivamente para os assinantes do clube. É um agrupamento de editorias, 15 editorias, para você entrar no clube. O clube é separado, as notícias estão separadas por editorias, pecuária, política, sustentabilidade, e assim vai, soja, milho, arroz, feijão. Escolha a editoria que for mais do seu interesse ou use todas, entre em todas. Você, sendo assinante, você entra nas 15 editorias dessa nossa proposta que chama Clube do Tempo e Dinheiro e ainda tem direito a acessar o nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde estão todas as cotações da Scott e também do CPEA, para você saber os preços que estão acontecendo agora de manhã. Então, assim, antes de fazer qualquer tipo de negócio, entre no clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Basta você mandar uma mensagem nesse telefone que está aí na tela, 199-9813-2915, e a dona Léa da Luz te coloca dentro do grupo para você escolher, ver, enfim, sentir a capacidade de informação que nós estamos dando para vocês. É um agrupamento de notícias, 15 editorias focadas no agro. Então, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. De novo, Gleides, o telefone para o pessoal mandar uma mensagem. Quero experimentar. 199-9813-2915. Vamos voltar agora ao Sérgio Braga, porque ele tem as manchetes do agronegócio de hoje, é o giro das notícias do agro com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Safra brasileira de algodão 24-25 cai para 3,85 mil toneladas após perdas na Bahia causadas pelo clima, um dos menores valores dos últimos anos. Boi CPEA, preços avançam no mês de junho e estão firmes. Suíno CPEA, carne suína perde competitividade frente à carne de frango. Cenoura CPEA, junho tem sido marcado pelo recuo expressivo das cotações em Minas Gerais. Preços do quiabo e do tomate caem, mas do mamão e berinjela aumentam em Mato Grosso do Sul. E no complemento, vamos para as manchetes de economia e política do Brasil e do mundo, com Sérgio Braga nos atualizando. No Metrópolis, Ali Khamenei nega a destruição no Irã e diz que deu tapa na cara dos Estados Unidos. E segundo o Ayatollah, o presidente dos Estados Unidos precisava fazer um exibicionismo após atacar as instalações nucleares iranianas. Na Folha de São Paulo, guerra no Oriente Médio. O regime do Irã fará execuções em massa caso permaneça no poder, diz o opositor, que afirma que a população iraniana se sente traída com cessar-fogo. Do jornal Globo, derrota histórica imposta pelo Congresso ao governo no IOF. Desde 1992, um decreto presidencial não era barrado pelos parlamentares. O governo precisará buscar receitas para evitar novos congelamentos. Do Poder 360 ao Columbre, IOF é derrota para o governo construída a várias mãos. Câmara e Senado derrubaram decreto de Lula. Do Poder 360, Lula quer ir ao STF para reverter derrota do IOF no Congresso. A iniciativa deve partir do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Do Metrópolis, prévia da inflação, IPCA 15 desacelera e fica em 0,26% em junho. O resultado da prévia da inflação, como é chamado IPCA 15,
foi influenciado pela alta no grupo de habitação, que subiu 1,08% no período. Da Gazeta do Povo, Fachin acompanha Mendonça e vota contra a regulação de redes pelo STF. Do Metrópolis, INSS, Febraban, Federação Brasileira de Bancos, pede ao Ministério da Previdência investigação sigilosa de consignados. E lembrando que no próximo capítulo é a CPI dos aposentados, a CPI do INSS. E aí é puxar o fio da meada, e aí vai aparecer coisas e esse governo vai ficar cada vez mais abalado. Mas ficou ontem. Então, ontem, mais uma vez, pela segunda vez, o Congresso colocou na cara de Lula uma votação de 383 votos contra ele, a favor 98, praticamente 4-1. Como a gente disse na abertura do programa e repetimos aqui, em política não existe vácuo no poder. O Lula teimou em fazer o país voltar à esquerda radical, apoiando o Irã, apoiando a Rússia, apoiando a China, e o Congresso, que representa o povo, né, é a cara do povo, né, os representantes do povo disseram não, nós vamos para a direita, para o centro. Então, quem está comandando o país até o momento é o Centrão, e assim vai. Nós temos aqui uma manchete que diz exatamente isso. 63% dos votos de ontem vieram de partidos com ministérios no governo. Só o partido do vice, do Alckmin, deu 9 votos para a derrubada do decreto de Lula. Isso muda e escancara uma realidade. De repente, mais do que de repente, eis que muda a política. Muda a política e vai mudar toda a economia. Então, repetindo e colocando a constatação óbvia, nós já estamos em campanha rumando para 2026. E Lula vai ficar cada vez mais isolado. Seus partidos de apoio o estão abandonando. Qual é a conclusão para nós do agro brasileiro? Precisamos continuar trabalhando, sim, com tranquilidade, sim, sem interferência e sem peso de novos impostos. O agro, como de resto toda a população, não quer aumento de impostos e muito menos de inflação. Por isso, vamos continuar trabalhando para um Brasil cada vez melhor. Esses votos de 383 a 98 no Congresso é voto suficiente para iniciar o impeachment de Lula. Há um zum lá em Brasília que, em agosto, haverá uma possibilidade de começar um processo de impeachment de Lula. Então, mais uma vez, nós estamos em linha do que vai acontecer no Congresso e considerando que a gente não pode mais suportar esse tipo de governo que aí está, por isso a nossa batida constante aqui no Tempo e Dinheiro, em defesa da liberdade e em defesa de uma mudança legal no governo. Por isso, impeachment de Lula já. Mas, como sempre fazemos aqui, o nosso foco é tempo e dinheiro, então vamos agora às notícias do tempo. O tempo hoje no ar, com Sérgio Braga. E começamos destacando o frio que foi registrado ao longo dessa semana, principalmente na quarta-feira. O Notícias Agrícolas destacou em manchete que o frio intenso, risco de chuvas fortes, voltam a levar alertas para a região sul, sudeste e Minas Gerais para esta quinta-feira e final de semana, principalmente. No agora, Rio Grande do Sul, manchete, chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira com frio persistente. O sistema de baixa pressão avança com frente fria, elevando volumes de chuva em diferentes partes do Rio Grande do Sul. E olha só esse mapa que a gente tem do dia 25 de junho até o dia 2 de julho, mostrando exatamente essa situação, né? Onde tem a faixa mais azulada, tem muita chuva, muito acima da média, principalmente no Rio Grande do Sul, na região norte, parte do Mato Grosso do Sul, também parte sul e oeste de Santa Catarina, com muita chuva, portanto, nesse mapa que vai do dia 25 de junho, portanto, até o dia 2 de julho. Olha só o volume também para os próximos 8 dias no Rio Grande
Grande do Sul. Esse mapa mostra o Rio Grande do Sul com Porto Alegre atingindo 97,6 milímetros de chuva, Santa Maria 52,4, Pelotas até 19,8 milímetros de chuvas em várias regiões no Rio Grande do Sul, mostrando até Bagé ali a 9,8 milímetros. No próximo mapa, nós temos um destaque também para o estado do Paraná. Cascavel, 78 milímetros, Roncador, 108,4 milímetros, Guarapuava, 74,6 milímetros e Cruz Machado, 75,7 milímetros para os próximos dias no Paraná, de acordo com essas previsões mostradas agora, inclusive, pelo próprio INMET. Nós temos também o mapa da situação de momento, mostrando que a chuva passa pelo Mato Grosso do Sul, segue para o estado do Paraná, também sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com muita chuva e muitas nuvens, né? A precipitação ainda não é volumosa, mas tem chovido e chuva nesse momento sobre os estados do sul do país, como também no estado de Mato Grosso do Sul. Bom, nós vamos agora à previsão para os próximos 7 dias, de acordo com o satélite Cosmo do INMET. Vamos lá. Bom, e vamos à previsão desta sexta-feira, dia 27, até o dia 4, na próxima semana. Amanhã a chuva continua concentrada na região sul do Brasil, principalmente sobre os estados do Paraná, também de Santa Catarina, norte do estado do Rio Grande do Sul. A partir do dia 28, no sábado, ela começa a se dissipar, mas aumenta a formação de novas tempestades e chuvas pesadas, sobretudo no Rio Grande do Sul. Brasil Central continua com um tempo firme e seco, com chuvas localizadas na região norte e também na faixa leste do Nordeste na próxima segunda-feira. Segunda-feira, dia 30, a chuva continua firme na região sul, principalmente sobre o estado de Santa Catarina, parte do Paraná e também litoral de São Paulo. A partir do dia 1º, ela começa a se dissipar, mas mesmo assim a chuva continua localizada, mas menos volumosa a partir do dia 2. A partir do dia 3, ela volta a se formar com muita intensidade nos estados do sul do Brasil, principalmente na faixa litorânea do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também a parte do Mato Grosso do Sul. Brasil Central continua com um tempo firme e seco. Bom, agora vamos ao comentário do Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E temos aqui, ó, no Brasil, de hoje até o dia 30, os próximos 5 dias, dia 30 vai dar terça-feira, nós temos o quê? O de praxe, chuva no norte do Equador, o próximo do Equador, o Equador está mais ou menos aqui, então do centro para o norte do Amazonas, centro para o norte do Pará, Roraima, Amapá, um pedacinho aqui do Maranhão, onde tem uma chuva mais consistente. Pouca chuva aqui na parte sul da Amazônia, uma grande área do centro do país, tempo seco, que é o que se espera, e a chuva aqui, ó, nessa faixa leste, desde Natal até o litoral da Bahia e também aqui mais ao norte, no litoral norte do Nordeste. E aí a chuva aqui no sul. Então, norte, sul e leste, que é o normal nessa época do ano. E aqui no sul, poderemos ter um bom volume de chuva. Está indicando toda essa faixa mais escura aqui, ó, é acima de 100 milímetros. Aqui de 100 a 150 milímetros, isso em 5 dias. Uma parte vem hoje, dá uma trégua na sexta, e entre sábado e domingo volta a chover, melhorando na segunda ou terça-feira. Então, aqui fica com o tempo mais instável. Tu vê que chove aqui, ó, da metade para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul, sudoeste, oeste e noroeste do Paraná, e não tanto aqui, ó, mas pega aqui o sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Lembrando que essa parte aqui deveria estar no período da seca, onde chove bem pouco, e esse ano está bem mais úmido. O problema aqui é a situação de Porto Alegre. Uma parte dessa chuva que vai cair aqui vai desaguar depois, dali a 2, 3 dias, lá em Porto Alegre, que já está bem carregado. E nos 15 dias está aqui, ó. Aumenta a chuva aqui no leste do Nordeste, de Natal até a altura do Espírito Santo, pegando toda aqui, ó, principalmente a Cealba, pega aqui o sul de Pernambuco, ó, toda essa região aqui, ó, tem uma situação muito boa de chuva. O centro-leste da Bahia, a Cealba, o sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, pegando também aqui, ó, a região do Elefantinho, e até um pouquinho de chuva aqui na saideira, já num período seco dessa região aqui, com alguma chuva que de vez em quando ajuda bastante. Até no semiárido de Pernambuco, Paraíba
interior do Elefantinho, área centro-sul do Ceará, com uma chuva até que razoável para essa época do ano. Uma boa parte dessa chuva vem agora, isso pode trazer uma preocupação grande aqui para a parte centro-norte do Rio Grande do Sul, porém, para o pessoal do Rio Uruguai, as represas, essa água vai ser muito boa aqui nessa parte do Uruguai que faz divisa com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e na bacia do Rio Iguaçu também, uma situação boa. Como é que fica em termos de anomalia? Aqui, ó, acima do normal, isso em 15 dias, acima do normal, norte do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Porém, se tu pegar a anomalia do dia 3, ou dia 4 ao dia 10 de julho, toda a região sul fica abaixo da média, só esse cantinho aqui da Argentina que não. Indica o quê? Que quase toda a anomalia é agora, nos próximos 5, 7 dias. Depois vai começar a secar, que é o que a gente já vem falando, que o mês de julho já vai ser melhor para quem precisa de tempo mais seco aqui no sul. Aqui está mais ou menos dentro do padrão. E outra notícia boa aqui, ó, o Nordeste com chuva acima do normal. Tá certo que aqui não é muito representativo, mas aqui é. Se está acima da média, já é uma média mais alta, pode ter alguns pontuais com algum transtorno bem pontual nessa faixa aqui do Nordeste. O restante está dentro do padrão. E, de novo, estamos aí com outra massa de ar frio entrando. Aqui, ó, essa aqui é do período aqui, ó, de 26 a 2 de julho. Outra onda de frio avançando pela Argentina, vai chegar aqui no sul, já está chegando aqui no sul, esfria um pouquinho no fim de semana. Amanhã nós temos geada aqui em algumas áreas aqui do sul, dá uma esquentadinha no fim de semana de leve, e aí esfria bem de domingo à noite, segunda para frente. Se vamos ter geada mais ampla ou não, acho que só na previsão de segunda mesmo. Mas com certeza do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vamos ter uma semana bem fria a que vai entrar. Vocês observam que aqui também cai a temperatura. E depois ela vai cair nessa direção na semana que vem. Então, está sinalizando que a continuidade desse inverno que está forte. Começou o inverno ali mais ou menos no dia 15, 20 de maio, e de lá para cá, pouquíssimos dias de calor aqui no sul, o que está excelente para vernalização, para a dormência das fruteiras de clima temperado. E aí vem a preocupação. Quando está muito bom agora, qualquer calorzinho lá na frente pode ser um problema. Então, semana que vem, o frio aumenta aqui no sul. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Bom, então estamos avisados, né? Vem uma outra frente fria, né? Aproveitando desse sol. Né? Nesse instante aqui, os nossos amigos, os membros lá do YouTube do Tempo e Dinheiro, estão nos informando, começando pelo Clélio Montini, por exemplo, lá de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, diz assim ele: pensem numa chuvarada aqui em São Miguel do Iguaçu. Está chovendo lá, está chovendo no Paraguai. O Cícero Rodrigues, lá do Alto Paraná, no Paraguai, está dizendo que as chuvas começaram no norte do Alto Paraná, começou na madrugada e já passou de 70 milímetros e continua chovendo nessa região oeste do Paraguai. Isso? Eita, João Batista. Muito bem. Aqui em Pratópolis, Minas Gerais, o Igor Kraft explica que ali tem muito milho, mas está com sol 24 graus. Em 10 dias eles começam a colheita, não fala nada de geada, então o milho lá em Pratópolis passou, se livrou. Em Buritizeiros, o Miguel Zonzinho Neto diz que está muito sol lá em Minas Gerais, né? Deixa eu ver mais aqui uma informação. Em Piratini, a Fabiana Silveira, lá do sul do Rio Grande do Sul, dizendo que teve muita geada aqui no norte. Piratini, 11 graus agora, com sol começando o vento novamente, e vamos em frente, diz a Fabiana. O Marinho Teixeira, o meu compadre lá de Tambaracá, sim, muita geada no norte do Paraná, mas aqui em Tambaracá não estragou o milho, não estragou o milho. Chapecó, Santa Catarina, Fernando Bringuetti diz que chove desde as primeiras horas do dia, 12 graus agora em Chapecó. Tem os preços aqui, depois eu passo para o Brandalize, Fernando, muito obrigado. E eu vou pular aqui para o Ayrton José Conze, está perguntando, ele é de Missal, no Paraná. Chuva e chuva. E gostaria de saber como é que vai ficar o tempo para nós de julho, para o andamento da colheita do milho safrinha. Tem muito milho caído lá em Missal, Paraná. O Ayrton, já vou passar a bola para o Sérgio Braga, porque ele entrevistou o Molion, o climatologista Luiz Carlos Molion, e hoje nós estamos mostrando para vocês a segunda parte do Molion, hein, Sérgio? Onde ele foca exatamente o que vai acontecer no inverno, é isso?
Exatamente, uma entrevista dividida em duas partes. Hoje já está disponível a segunda parte, falando exatamente sobre as condições do inverno esse ano. É exatamente o que a gente selecionou, um trechinho, para que a gente possa acompanhar as projeções feitas pelo professor Luiz Carlos Molion ao Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, e agora disponível para você que nos acompanha. Solta aí, Gleidson. Bom, são ciclos, Sérgio. Quando a gente olha, basicamente nós temos vamos dizer assim, dois cenários de clima no globo terrestre. Um cenário é quando o ar polar fica aprisionado nos polos e existe muito pouca troca de massas de ar polar com massas de ar tropical. Nessas circunstâncias, quando é pouca troca, não tem ar frio chegando na região tropical, a temperatura do planeta tende a aumentar, porque entre 40 graus norte e 40 graus sul, que é basicamente onde o Sol ilumina mais, essa região ficando sem a incursão de ar frio, ela tende a aumentar a sua temperatura, como ocorreu agora entre 1976 e 2005. E agora nós estamos num período em que vamos ter maior trocas de massa de ar polar com massas de ar tropical, quer dizer, vai aquecendo a região tropical, chega num ponto que a diferença de temperatura entre o trópico e o Equador é tão grande que o ar, o fluido, ar, ele se desestabiliza e começa a haver essas trocas. Então, nós estamos num período que vamos ter mais trocas de massa de ar polar ou massa de ar tropical. Provavelmente isso deva durar pelos próximos 10 anos, talvez, até 2034, 2035, pelo que nós temos visto nesses últimos 150 anos. É bom a gente trazer o Luiz Carlos Molion e fazer uma referência a esse grande pesquisador do tempo e do clima. Ele não tem bola de cristal, ele não é abduzão, não. Ele simplesmente compara o que está acontecendo esse ano com o passado. Ele fala, olha, a gente compara a similaridade, a igualdade desse tempo com o passado. Por isso que ele está nos trazendo essa informação. Há 4 meses nós o entrevistamos, ele previu que nós teríamos tempos muito frios, como tivemos na semana passada, aqui exatamente em junho para julho. Então, muita atenção nas informações do Luiz Carlos Molion. A íntegra, dividida em 2 partes, está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, está no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tudo isso nós estamos subindo para que o senhor veja, impulsione e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com Vlamir Brandalize e vamos em frente. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.
fertilizante premium SH24 é produzido com a turfa brasileira estabilizada, extraída das áreas úmidas aqui do sul. Isso garante alta solubilidade dos compostos orgânicos, carga negativa intensa que aumenta a CTC do solo, complexação de macros e micronutrientes, aumentando sua disponibilidade para as raízes e folhas, melhorando a estrutura do solo, retenção de água e enraizamento. Diante da instabilidade no fornecimento de fertilizantes e da necessidade de retorno sobre cada real investido, o Lotus Premium SH24 é a escolha técnica para a sua lavoura mais produtiva e resiliente. Ciência agronômica moderna enraizada na agronomia clássica. Fale com a nossa equipe técnica e transforme a sua lavoura, aquilo que você já tem investido no teu solo, em resultados. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Com vocês, Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 26 de julho de 2025. Deu um pique de áudio lá, de energia lá em Curitiba, onde está o Vlamir Brandalize. Daqui a pouco ele volta, né, pela internet, mas nesse instante ele está tentando se conectar conosco. Enquanto ele luta lá para entrar no ar, deixa eu mostrar os preços da soja, como é que estão. Está dentro da normalidade. O destaque ele já antecipou para a gente, são os prêmios. Por isso que vocês têm que entrar no nosso clube, que tem prêmios que a Brandalize Consult está mandando para a gente dos prêmios nos portos, que é uma exclusividade da Brandalize, e nós estamos também rebatendo aqui para vocês dentro lá do clube. Nesse instante, a soja está com leve perda de um cento e meio, está tentando subir, 10,23,50, agora o bushel para julho, mais longe dos 10,5. Mas o Vlamir já antecipou que a base ali, né, é 10,50, o suporte, já lá em cima, dificilmente vai chegar aos 11 pelo andar da carruagem, porque a safra está indo muito bem. Deixa eu ver os 4 vencimentos de Chicago. No vermelho, mas está diminuindo o vermelho. O julho, então, agora há pouco estava 10,21,50. O agosto, 10,25,25. O setembro, 10,07,25. O bushel perde 3,75. E o novembro, 10,15,25, recuando 3,25, lá em Chicago. No Brasil, a soja base Porto de Paranaguá está assim, ó. No vermelho também a saca de 60 quilos. O julho, 22,49 dólares por saca, 0,57 de recuo. O agosto, 22,55, 0,70 de recuo. Setembro, 22,25, 0,45 de perdas. Ou seja, safra americana indo muito bem, né? Dólar recuando, os preços caindo. No entanto, temos prêmios bem favoráveis aos produtores. Já falamos isso ontem, o Vlamir já até explicou, que nesse momento é interessante ganhar os diferenciais no mercado financeiro. Então, entre em contato, veja os prêmios no clube, e depois que você estiver no clube, antes de fazer qualquer operação de proteção ou de ganhos no mercado financeiro, entre em contato com o nosso assessor de investimento lá na G-Trade. É de graça para você saber quanto custa uma operação de bolsa. 19,971,10,8610. 19,971,10,8610. Você fala com o Fernando Sofiati lá na G-Trade, que é uma corretora ligada à XP e é parceiro do Tempo e Dinheiro, para você saber de como é que faz, como é que trabalha com o mercado financeiro, fala com o Robson Polotto, troca umas ideias, mas para saber o quanto custa é de graça, é só ligar, falar quanto está pegando uma posição tanto de proteção de preço quanto de participação de alta, né? Soja, milho, boi gordo, café, enfim, todas as commodities negociadas em bolsa. Se adeque, né? Acompanhe o mercado, você também, né? Porque saiba o que o seu comprador faz, é bem simples, essa é a mensagem. Ainda não temos o Vlamir, né, Gleidson? Está ligando agora o Vlamir Brandalize. Enquanto o Vlamir está ligando, nós estamos relembrando aos senhores para entrar no clube, que tem os prêmios, para você saber como é que faz, ó, 7 dias grátis, 19,9813,29,15. E, sempre lembrando que o Vlamir abriu o programa hoje alertando, o mercado, Chicago, está praticamente de lado, está no vermelho, está recuando, né? Há uma estabilidade na política mundial e com isso reflete nas compras e vendas dos mercados. Agora, importante saber dos prêmios dos portos, por isso a nossa recomendação para você ser assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Isso posto, vamos ao Vlamir Brandalize Curitiba, Gleidson. Curitiba chamando notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize.
Apoio Copavel, um show de cooperativa. Amir Brandalize, boa tarde. Muita chuva aí em Curitiba, meu irmão. Cadê o homem? Garoa! Não, chuva forte não. Teve garoa a noite toda, pela manhã, agora parou um pouco, mas tá carregado o tempo, vem mais garoa aí à tarde. Chovendo, João Batista. No interior também tá chovendo, o pessoal já reclamando que tá perdendo qualidade no milho, João. Tá, né? Bom, na verdade, as consequências dessa geada nós vamos saber mais, né, amanhã, talvez, ou na virada da semana. Porque o problema não é só milho, café, pastagem também, né? A cana-de-açúcar que foi muito atingida. A minha região aqui está com relatos de que a cana sofreu com a geada, viu, Vlamir? João, a geada deu uma queimada, mas as lavouras aqui do Paraná, a maioria já tinha escapado na fase de risco, né? Onde deu geada. O que a gente está sentindo muito é o produtor reclamando de perda de qualidade, porque essas chuvas agora tá deixando o milho começando a brotar no pé, né? Então vai ter muito desconto para o produtor. E aí o produtor aí acha que o mercado vai reagir por causa disso e não tem fôlego para isso, né? Porque nós vamos seguir a lógica do mercado internacional, tanto soja como milho. Amanhã eu vou mandar. Amanhã nós vamos mostrar as lavouras lá de Iowa, João. Agora à tarde aí o pessoal de Iowa, nós vamos conversar com eles, eles vão mandar imagem para nós das lavouras de soja e milho lá em Iowa, Mato Grosso dos Estados Unidos. Muito bom. Bom, vamos ao mercado, já falando dos Estados Unidos. Chicago está no vermelho, mas você já antecipou que estamos com prêmios bons aqui no Brasil. Primeiramente, o mercado internacional, Vlamir. Cadê o Vlamir? Fala, João. Mercado internacional, analisa aí. Olha, João, é que eu achei que o Gleice ia mostrar as cotações. Mas vamos lá, o mercado internacional está andando de lado, João, porque nós temos no Brasil um avanço nos prêmios, e isso deixa o milho brasileiro aí pressionando o Chicago. Então, essa leve queda aí lá de Chicago, ele serve apenas como referência de mercado de lado. A triste notícia do mercado de hoje é que ele perdeu os 10,10 ali no setembro, o suporte continua sendo 10, o 10 está muito forte de suporte, né, João? E com isso o mercado está olhando a safra americana agora, né? Porque outros fatores externos não estão aparecendo. E no relatório de hoje também do USDA de vendas semanais também não aparece China. A China está comprando pesadamente no mercado brasileiro. É por isso que os prêmios seguem muito fortes dentro dos melhores níveis do ano, e isso acaba sendo negativo para Chicago, João, porque o foco da demanda está sendo o mercado brasileiro nesse momento. Muito bem. Já vamos pular para o mercado brasileiro, porque você já deu o gancho. Como é que estão os prêmios? Olha, mercado de prêmios já passei lá, já está lá no clube, e hoje nós temos prêmios aí de vendedor até 170 do vendedor no setembro. O comprador fala em 135 ali no setembro, só para dar um spoiler. Me falaram de manhã que teve negócio de 45. Veja, é prêmio de $1,50 quase por bushel. Isso dá $2,30, $2,40 a mais por saca, se a gente olhar somente o prêmio, né? Por isso que essas perdas que estão acontecendo em Chicago, elas estão sendo amenizadas pelos prêmios, porque no mercado nominal em reais ele está flutuando muito pouco no Brasil perante as últimas semanas. Hoje ele está com R$1 a menos que ontem, porque hoje o dólar está perdendo 1%. Então hoje o fator dólar está influenciando aí essa pequena queda aí nas posições em reais, mas o mercado segue se mantendo firme aí nos níveis, nos portos, no mercado de balcão. Não tem mudado muito, João, porque o comprador precisa de soja e a única maneira de levar a soja é manter as cotações em reais nos níveis que vem sendo praticados nas últimas semanas. E está mostrando negócios. Agora, pela manhã, a gente avaliou novamente a soja brasileira. E já estamos com cerca de 110 milhões de toneladas de soja negociadas. É recorde de volume negociado, em percentagem não, mas em volume negociado é recorde. Mas ainda temos 60 milhões de toneladas para negociar, né, João? Isso que é importante olhar pelo ponto de vista que tem muita soja aí para esse segundo semestre que começa a semana que vem, né?
Então, ficamos assim, a orientação aqui do nosso Tempo e Dinheiro. Veja aí, está na tela. O que você faz? A primeira coisa que você faz é entrar no clube, para você saber os prêmios do esporte. O telefone está aí na tela, 199-9813-2915. Você manda uma mensagem, quero entrar. São 7 dias grátis para você experimentar, olhar, falar, pô, que bacana, e ficar. Né? É uma comunidade de informação com 15 editorias. E tem uma editoria, um grupo só de soja, milho e trigo, só para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Isso posto, depois que você faz isso, qual é o próximo passo para seguir essa orientação do Vlamir Brandalize? Você vai às traders e vende antecipado, né, Vlamir? Você, antes de ir para a G-Trade, você vai às traders, às compradoras de soja, e faz a negociação com a trade. Eu vou entregar a soja para você lá em dezembro, tal, quero pegar esse prêmio que está, segundo o Vlamir, bem favorável. Aí você negocia o mercado físico na trader. Aí você quer também, ao mesmo tempo, participar da alta no papel, ou seja, nas bolsas, ou travar alguma possível queda. Aí sim você vai na G-Trade, põe aí a tela, ao telefone, 199-7110-8610. O Fernando Sofiac está esperando você ligar e você pergunta de maneira, é grátis. Ô, Fernando, quanto custa essa operação na bolsa? E o Fernando te explica. Para que tudo isso? Para que você seja o produtor realmente mais bem informado do Brasil e, evitando as perdas que passam vão dos dedos, você deixa o dinheiro aqui dentro do Brasil. Aí todos nós somos beneficiados pelo seu esforço, entendeu? Ao invés de você mandar o dinheiro para fora, sem saber, claro. É assim que acontece, né, Vlamir? Exatamente. O produtor, quando ele faz uma operação de opção aí de proteção, ele acaba segurando aquele nível, né? Se o mercado cair depois, ele continua com aquele nível. Se o mercado subir, ele tem o papel na mão para continuar ganhando, né, João? É por isso que você diz aí, deixa o dinheiro aqui no mercado brasileiro e não deixa vazar para fora, né? Fica com os operadores lá do mercado mundial, né? Então, você falou da receita que o complexo soja põe de dinheiro no cofre do governo, do sistema brasileiro, né? Do sistema. Temos uma outra informação agora, que o Sérgio Braga mandou ali para o Gleidson, ele vai botar na tela, que é a arrecadação de impostos federal. A arrecadação cresceu 7,66% em maio, onde o governo arrecadou, dos nossos esforços, através de impostos, 230 bilhões. É o recorde para mês de maio, diz a Receita. Você não tem o título ainda, né, Gleidson? Daqui a pouco a gente mostra, mas é isso. Então, assim, entra dinheiro de um lado, ele pega de outro, e aí eles ficam brigando lá em Brasília. É bom trabalhar com o dinheiro dos outros, né, Vlamir? Gastar o dinheiro dos outros é fácil, né, João? É muito fácil gastar o dinheiro dos outros, mas pensando em país que não evolui é complicado, né? Nós estamos aí patinando, né, João? A única coisa que cresce no Brasil é o agro e automaticamente deveria ser os demais setores também, né? Então, essa é uma situação complicada, né, João Batista, para essa situação de um ano que o Brasil poderia estar crescendo em ritmo acelerado e não está, né? Nós estamos muito lento, patinando, Congresso brigando com o governo querendo gastar, o Congresso não ajudando também muita coisa, automaticamente temos que nos preparar aí para o ano que vem, né? O ano que vem que tem que fazer uma mudança, né? Mudar bastante lá em Brasília para tentar mudar o rumo, né? O rumo não está certo. O rumo tem que ser um rumo do crescimento, da expansão, do empreendedorismo, do agro, o agro que é o grande negócio do Brasil, e não jogar pedra no agro, né, João? Deus te ouça. Olha aqui, daqui a pouco Paulo Moura vai explicar tudo isso que o Vlamir levantou agora. As mudanças na política brasileira. Mudou, pessoal. Claro que o governo vai recorrer ao STF. Novos conflitos à frente. Daqui a pouco Paulo Moura conosco. Vlamir, passa a régua na soja para a gente ir para o milho. Olha, João, só para comentar, eu tenho visto muitos produtores que viram que a cotação chegou agora no final de junho e não evoluiu, e a safra americana não mostra problemas. Amanhã nós vamos mostrar como que está lá em Iowa, com as imagens de amanhã, que estão, nós vamos pegar agora à tarde. Safra evoluindo bem nos Estados Unidos, e agora os riscos vão sendo diminuídos a cada semana que passa. A safra vai sendo regular. Segunda-feira tem relatório de plantio americano de quanto foi a área plantada. Provavelmente não vem grandes novidades, e por isso que o mercado segue calmo. E aqui no Brasil, o pessoal, vendo que o mercado financeiro segue com juros bem atrativos,
estão vendendo soja e aplicando no mercado, e aquele produtor, aquele comerciante que é um pouco mais avançado nos estilos de negociação, eles estão trabalhando com opção de alta aí no mercado de Chicago, apostando aí que na virada do ano, no ano que vem, o mercado esteja melhor. Então, é isso que está acontecendo, João. Esse é o rumo, porque no momento o mercado da soja não mostra muito espaço de queda, porque tem muita demanda e os prêmios seguem firmes, mas também tem pouco fôlego de alta, ou seja, parece que o mercado vai andar meio de lado, João. É isso que está mostrando. Que dica, hein? Quem presta atenção sai no lucro. Aproveite o Vlamir, velho de guerra, 40 anos de experiência. Vlamir, vamos falar de milho? Vamos para o milho. Vamos ver os preços do milho, começando com os preços do milho em Chicago. Milho americano, leve vermelho, levinho vermelho. O julho, $4,10 o bushel. O setembro, 4,04,50. Dezembro, 4,21,75. Março, $4,37,5 por bushel no vermelho milho americano. Pulando para o milho brasileiro, B3, base Campinas. Opa, está subindo hoje. O milho sobe para o produtor julho, 64,49, setembro, 63,37, novembro, 67,24, janeiro, R$ 72,19 a saca, como sempre lembrando, base Campinas, Novo Vlamir. Olha, João, vamos pegar a B3. A B3 está em leve alta aí porque essa chuva no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, está atrapalhando a colheita, né? Já começou a aparecer perdas. Os produtores mostraram aí para nós, não sei se o Gleice consegue passar aí, tem um videozinho mostrando lavouras aí no Toledo, em que o milho começou a brotar na espiga. Então, isso já é sinal. Isso aí, ó, veja a situação, João. Isso aí para o produtor é perda grande. A hora que ele colher esse milho, parte a colheitadeira joga fora, e parte do milho ardido que vai chegar lá no armazenador, na cooperativa, no cerealista, ele vai ser descontado do produtor. Na produção, ele reflete pouco volume, porque o comerciante ou a cooperativa não vai jogar esse milho fora, mas ela tem que descontar porque é perda de qualidade. Automaticamente o produtor perde, né, no momento que a cotação do milho segue frágil aí ao produtor no balcão. Mas o quadro da safra da B3 é justamente esse momento, porque o Porto continua querendo comprar milho, está sustentando a cotação. Hoje o setembro está pagando melhor que ontem, e justamente é isso que está dando reflexo aí na própria B3, né? O mercado B3 levemente positivo, porque voltamos a ter demanda na exportação e aparentemente ele também não tem muito espaço para desandar. Mas a colheita vai ganhar ritmo provavelmente agora, depois do dia 5, dia 10 de dezembro, sim. De julho, né? O próximo mês agora. Que daí nós vamos ver colheita forte no Paraná, colheita no Centro-Oeste, na região de Goiás, aí vai colher muito milho, João. É isso que a gente espera, que venha uma grande safra. Já no mercado de Chicago, as posições de Chicago aí andaram levemente positiva de manhã, agora estão quase na neutralidade, levemente negativa, mas um movimento técnico aí, começando a se preparar para o relatório de plantio que sai na segunda-feira, onde que o USDA deve confirmar um crescimento de área. Então o mercado já está preparado, base de suporte é $4 agora no setembro. Antes ele trabalhava com suporte no 4,20, ele acabou perdendo um pouco esse suporte, mas o mercado de longo prazo do milho continua mostrando ser positivo, né? Se a gente olhar depois do maio para frente lá do ano que vem, julho, todas as posições estão acima de 4,50, sinalizando que o milho do ano que vem ele vale pelo menos 10% melhor do que o milho desse ano, porque o quadro do milho é um quadro de ajuste, de aperto, há um déficit mundial, vai continuar no ano que vem, mesmo com a safra americana vindo boa. Isso traz um apelo aí, porque o mercado de Chicago já caiu e teria pouco espaço para novas baixas, mesmo com a condição da safra andando bem nos Estados Unidos. O Samuel Aguiar está dizendo que a geada no Paraná pegou quase todas as áreas de milho e, segundo o parecer dele, existem perdas. Mas nós vamos saber isso só na semana que vem, é isso, Bruno? Demora uns dias para saber as perdas, mas as lavouras que estavam na fase de maturação final prontas não têm perdas, elas acabam não atrasando. As lavouras plantadas ali no dia 10 de março, no meio de março, teve muitas lavouras, essas têm perdas. Mas no global, João, a gente tem que olhar o mercado como uma floresta, não podemos olhar
algumas cidades, alguns lugares isolados do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul como referência. Isso que o produtor tem que estar consciente. Esses locais que têm perda são locais pontuais. A nível nacional, isso vai ser pouca expressão, e o maior produtor é o Mato Grosso, e agora a colheita começou a ganhar ritmo por lá e deve avançar forte. No Brasil, em geral, a colheita está muito atrasada. Nós estamos aí, a nível nacional, pouco mais de 12%, 13% colhido, quando o normal seria assim, 25% a 30%. Então, ainda a gente não sabe exatamente como é que é a safra. O que se olha é que as lavouras colhidas, elas estão com produtividades bem melhores que a média dos últimos anos. É uma safra que está chegando cheia. Esses números das perdas das geadas, provavelmente na semana que vem já vai saber como é que foi o impacto, mas eu acho que no global ele vai impactar pouco. O produtor espera que isso faça a cotação subir. Dificilmente. A B3 hoje está subindo porque está chovendo e o ritmo de entrada de milho está lento, e a B3 está olhando que o porto em si está pagando um pouquinho melhor hoje, principalmente em setembro, do que pagava ontem. Mas não é nada reflexo de geada ou de problemas, não. Porque a partir do momento que parar a chuva, vai voltar a colher em ritmo forte e a safra está indo para o final em boas condições, na média geral, né, João? Tá, mas enquanto isso você fala, lá no Paraná está batendo chuva lá em Ponta Grossa. O Marcelo Maior diz, ó, frio e chuva aqui para nós. Ô, Flamengo, vamos passar a régua no milho. Eu quero falar do trigo também, mas vamos falar do milho. Depois de todo esse levantamento que você fez, essa palestra que você deu sobre milho, qual a orientação que você dá para o produtor na prática? O que ele tem que fazer? Ir pescar, ficar olhando ou aproveitar esses prêmios ou ir nas traders? O que ele tem que fazer? Essa é a ideia do milho, né? No caso do milho, João, o milho para frente vai pagar mais. Então, a soja, em princípio, não mostra cotações melhores lá na frente. Por isso que o pessoal que está olhando o mercado está começando a vender soja e aplicando o dinheiro no mercado financeiro. No caso do milho, a gente vê o milho de agora julho e agosto, comparado com o milho lá de outubro, novembro, pagando 8%, 10% a mais. Então, é possível que até pague melhor aí por causa das exportações. Então, o milho, produtor que não se posicionou antes, agora, que nem você diz, tem que cuidar da colheita ou ir pescar se ele não tem nada para fazer, porque esse é o momento, talvez não seja interessante vender o milho, né, João? O Rodelmar Resdorf concorda com você. Ele falou assim, ó, geada na lama, chuva na cama. Lá de Santa Catarina. Tá certo ele. Ô, Flamengo, vamos falar do trigo? Deixa eu ver os preços do trigo, para você dar uma comentada para os produtores. O trigo está no vermelho lá em Chicago. O bushel do trigo para julho, $5,25,5, setembro, 5,41, o dezembro, 5,64 e o março, 5,83. O que você tem a dizer para os produtores de trigo aqui do Brasil? Olha, João, o trigo também ele voltou aí nos últimos dias em função de que a semana passada teve muita pressão de venda de trigo do leste europeu. O pessoal que opera Chicago está olhando que China tem atuado quase nada no mercado americano para comprar trigo, então isso também serve de efeito. A colheita do trigo americano das primeiras lavouras está andando, então tem oferta de trigo no mercado americano. E é um momento de calmaria, mas o trigo tem fundamentos positivos. Dá para olhar que as posições do meio do ano que vem, do trigo de Chicago, eles estão aí na casa dos $6. Então, o mercado do trigo desse ano para o ano que vem dá uma diferença aí de uns 10% a mais, 10, 12, do que está pagando hoje no mercado global. Isso é um sinal de quem está plantando trigo ainda no Brasil, que tem plantio de trigo ainda na parte do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, andando. E a pena é que as lavouras de trigo aqui do oeste, do oeste do Paraná, parte do norte, algumas foram pegas pelas geadas e tem perdas. Então, a safra brasileira já tem um comprometimento e dificilmente vai ser uma grande safra, porque tem uma queda de área que está nesse plantio. Ainda não se sabe exatamente quanto que está caindo, mas se fala de 20%, 30% de queda na área. Isso vai refletir em uma oferta menor de trigo. O Brasil vai ter que importar mais trigo no ano que vem, que dá fôlego para o trigo nacional no ano que vem. No mercado nacional, nas últimas semanas, não tem mudado quase nada, né, João? O trigo ao produtor aí está girando de 1.300, 1.350 toneladas aí no mercado gaúcho, 1.480, 1.550 no mercado paranaense.
Você pega o trigo aí no Brasil Central, ali em torno de Brasília, perto de 1.600 a tonelada, não tem mudado muito, aí o trigo tem ficado estável, aí faz uns 2 meses já que não muda quase nada, porque os moinhos estão levando da mão para a boca e estão mantendo esses níveis, e aos poucos eles vão conseguindo se abastecer, né? Além de que nós estamos internalizando o trigo importado, que foi comprado bem mais barato do que está o mercado girando atualmente. Então, esse trigo que está chegando é um trigo comprado com valores aí até abaixo de $5 o bushel. Daí ele está chegando mais em conta, mais barato que o trigo de momento agora de Chicago. Então, e aí o moinho não está evoluindo as cotações. O moinho reclama que não consegue girar no varejo alguns produtos mais valorizados, como biscoitos, bolacha, macarrão mais nobre. Está girando só produto mais barato, como o pãozinho francês, o macarrão mais popular, que daí não consegue valorizar a farinha. É uma choradeira geral, mas esse é o fator que a população está com pouco dinheiro no bolso, né, João? Daí acaba ficando nos básicos mesmo, né? Arroz, feijão, macarrão mais básico, ovo, frango. Eu vi que os comentários anteriores aí mostravam que o frango está avançando sobre o suíno na relação de troca, porque nesse último mês nós tivemos queda no ritmo de embarques da exportação por causa da gripe aviária, né? Agora já foi liberado mais 17 países essa semana. Então, aos poucos nós vamos voltar. Mas, em princípio, o consumidor está levando só alimento básico para casa e os produtos mais nobres não estão girando. E a reclamação geral do setor do trigo é essa aí, que o povo não está comendo bolo, João. É o bolo do teu aniversário, parece que nem saiu o bolo. Você deu o bolo não, eu comi. No pessoal do escritório, não? O povo está chorando de barriga cheia, graças ao agro. No meu tempo de criança, eu recebi umas fotos aí, o Davi fez essas inteligências artificiais renovam a gente, né? Eu criancinha falando, tá? Mas enfim, ô, Davi, solta o Joãozinho aí quando era novo, Davi. Coloca o Joãozinho aí na escola. Ele está providenciando. Mas no meu tempo, a gente não passava fome. Meu pai era pipoqueiro, mas não deixava a gente passar fome. Não tinha fartura. A gente tinha vontade de comer um bifinho. Aos domingos, uma garrafinha de Guaraná dividido para os 3 irmãos. Ô, louco! Agora não, pô. Agora a gente está... é o arroz mais barato do mundo, né, Vladimir? Hoje em dia está bem diferente, né, João? Antigamente o bolo era um bolo de aniversário e olha lá, né? Hoje o pessoal come bolo toda hora, né? Então... Mas essa é a reclamação, né? Essa é a reclamação do setor aí. Tem o Joãozinho aí. Solta o João. Está carregando o Joãozinho. Espera aí que a inteligência artificial recuperou o Joãozinho. Quantos anos? Acho que não tinha 5 anos. Vai falar em Joãozinho, você pagou o bolo aí para o pessoal do escritório? Paguei bolo aí, ó. Olha o Joãozinho aí com 4 anos. Veja aí. Não, olha o bicho com aí. 7 anos. Aí, garoto, danado. Hein? Aí o Joãozinho, que sorriso do Joãozinho. Eita, nós. E tem ele com 4 anos, Gleidson? Ó, com 4 anos, ó o cara aí. Ó, moleque bonito, hein? Essas figuras. Nessa época eu brincava com o cano, ouvia o rádio da minha avó. Tinha, sabe aquele encanamento que a luva, assim, sabe? Parecia um microfone, ficava brincando de microfone. Aí, essa é João Batista. Amanhã, sexta-feira, amanhã nós temos arroz, feijão, também para comentar. E já fica o convite. Amanhã nós vamos mostrar a imagem dos Estados Unidos, lá de Iowa, lá do meio de Iowa, como é que estão as lavouras. Isso está no programa de amanhã, já está combinado. Tá bom, combinado assim. Dá tchau pro povo e vai tomar seu bino. Até amanhã, um grande abraço. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tchau, tchau. E vamos em frente. Viva o Brasil. Olha, daqui a pouco o Paulo Moura dizendo que a política mudou. E como não tem vácuo, né, o Congresso está administrando o país. Ainda não. Vamos saber com o Paulo Moura já. Mas antes, os preços dos hortifrutis. A Hortitec está andando aqui na Olambra, tem muita gente lá. E o Sérgio Braga tem os preços de hoje do levantamento do CPEA. Sérgio? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
Coração do CP, apoio da LS Tractor. Começamos pelo preço do leite pago ao produtor, captado no mês de abril. No Rio de Janeiro, a média R$ 2,78 mais 75 litros. Ovo branco, CIF, caixa de 30 dúzias, na Grande Belo Horizonte, a R$ 168,48. Esse é o ovo branco. Batata padrão Ágata especial ao beneficiador em Brasília e região, saco de 25 quilos a R$ 51. Tomate, salada longa-vida do Exal, produtor caixa aberta na região de Mogi Guaçu, aqui no interior de São Paulo, a R$ 133,33. Laranja para a indústria, a caixa de 40 quilos e 800. Em São Paulo, a média de R$ 44,59. Lembrando, mais uma vez, que o apoio é da LS Tractor, na apuração feita e divulgada pelos preços dos hortifrutos. Aliás, falando sobre hortifrutos, HF, João Batista Olive esteve na Hortitec, em Olambra, e trouxe para a gente, inclusive, alguns modelos, né? São vários maquinários da LS Tractor indicados para HF, especialmente para o HF. Mostra para a gente, Gleidson. Aqui na Olambra, a Hortitec é uma feira voltada para os produtores de hortaliças, de flores e frutas, assim que é que se diz o nome. E tem produtos específicos exatamente para esse tipo de produtor. E os tratores? Normalmente os tratores são de grande monta, para áreas grandes, mas para hortaliças, flores e frutas, tem uma linha de tratores específica para essa categoria que é da LS Tractor. Por quê? Porque ela é voltada, desenhada, planejada para o produtor de hortaliças. Chiquete, esse trator foi desenhado para o produtor de hortaliças? Sim, João, vamos lá. LS está no mercado hoje com a linha de tratores de 25 a 145 cavalos. Nós temos os tratores de pequeno porte, mais completo da categoria. Vamos lá, esse trator é um trator de 62 cavalos, já com super redutor, reversor, comando duplo, 32 marchas de série. É um trator 4 cilindros, turbo de fábrica. Esse é o DNA da LS. São os tratores de menores tamanhos, completo, levando a tecnologia do trator grande para o agricultor de pequeno e médio porte. Sem fazer comparação com as outras marcas, mas os outros tratores têm 9 marchas normalmente. Você está falando que um trator desse tem 32 marchas? Esse trator está equipado com 32 marchas. São 3 caixas e 4 marchas para frente. São 32 marchas para frente com super redutor. É um trator que vai levar um rendimento operacional muito maior com economia de combustível. Isso leva sempre o produtor a ter uma rentabilidade no serviço, rentabilidade na cultura. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do HF do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim, João, vamos lá. Os tratores LS, cada cavalagem é um tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. E aqui a gente fala que é HF, hortaliças, flores e frutas, mas o foco de vocês mesmo é na laranja e no café. Sim, a gente abrange, hoje a LS está no mercado aqui na nossa região, a gente abrange a linha completa aí de tratores até 145 cavalos. A região em si aqui da Hortitec é o trator que você pega horticultura, fruticultura, flores também, né, em uma grande parte, mas sim, a gente hoje somos líder no mercado da cafeicultura e líder no mercado de silvicultura dos tratores de 80 a 100 cavalos e os tratores de 25 a 62 cavalos, os tratores mais completos do mercado. Então, assim, olha, você se interessou, ficou curioso, venha experimentar e venha tirar dúvidas com o Ademir Chiquete da JA. Vocês estarão aqui à disposição e também na loja de vocês para o produtor experimentar o trator. Sim, com certeza. Entre em contato com a JA Máquinas, na região nossa, podemos atender, vamos fazer uma visita para vocês, mostrar cada trator, cada diferencial de cada máquina, mostrar as linhas de financiamento próprias nossas, a linha de financiamento bancário, o sistema de consórcio nosso, a gente tem próprio para você adquirir um trator. Pegamos o seu trator na troca, vamos fazer o melhor negócio, entre em contato com a gente. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. Venha!
povo da LS é muito engraçado. Ó, aproveite, né? Vá na Hortitec, aqui na Olambra, quem está aqui em São Paulo, enfim, do Brasil, né? Venha se espremer lá no Hortitec, tem muita gente, escorredor, cara, você fica... Mas vai lá no stand da LS, tem um cafezinho muito gostoso lá, para conhecer os tratores do HF. Muito bem, mudança de humor, eu estou até mais satisfeito, porque estou vendo que o Brasil está mudando, é meio quase que imperceptível, né? Mas ontem nós tivemos uma votação arrasadora contra o Lula, porque o Lula quer levar o país para a esquerda, a extrema esquerda, apoiar o Irã, apoiar a Rússia, essas coisas todas. E o Congresso, claro, com votos da maioria do Centrão, falou, não, vamos para a direita. O que vai acontecer daqui para frente? Vamos perguntar para o cientista político Paulo Moura, do Dextra, que está conosco. Boa tarde, muito boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Eu tenho razão de ficar satisfeito ou não? Não vai me tirar o pão da boca, hein? Não, na verdade, esse acontecimento de ontem no Congresso Nacional é daqueles que tem um antes e um depois, né? Congresso Nacional, Centrão, fundamentalmente, está desembarcando do projeto Lula 2026. Esse é o recado, né? O que está sendo sinalizado ali é uma insatisfação muito grande da suposta base parlamentar do governo, né? Temos dúvidas se esse governo alguma vez teve uma base parlamentar, mas o recado é exatamente esse, né? O governo quebrou, está em desespero de caixa, o governo está vivendo da mão para a boca, qualquer trocado que entra no caixa é imediatamente consumido para pagar as contas do dia a dia, e o que o Congresso sinalizou é fundamentalmente que uma parte desses recursos não vai entrar, e há uma possibilidade, é preciso que as pessoas entendam, né? O governo editou um decreto presidencial aumentando o IOF. Aí os bancos, os grandes empresários foram para cima do governo e do Congresso, o governo reformulou a medida de aumento do IOF e editou uma medida provisória com impostos compensatórios para a redução que ele tinha feito no aumento do IOF. Então, parte desse aumento de impostos foi recusado e há sinais fortes de que o Congresso vai recusar também a outra parte, a medida provisória. E o governo entra em desespero de caixa. E há uma disputa, obviamente, por baixo dos panos, por emendas parlamentares, né? O governo está retendo as emendas, porque acabou o dinheiro. Essa é que é a realidade, João. Acabou o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, que eu digo, é o nosso dinheiro que está lá no caixa do governo. O Lula cometeu o mesmo erro da Dilma Rousseff com um erro adicional. Ele errou o timing, né? A Dilma Rousseff ainda conseguiu se reeleger e quebrou o Brasil na sequência, e veio o movimento do impeachment, né? O Lula conseguiu quebrar o Brasil antes da eleição de 2026. Nós estamos praticamente a 1 ano e meio da data da eleição, né? Praticamente a 1 ano da campanha eleitoral, e a sinalização do sistema, dos bancos, dos grandes empresários, do Centrão, é de que estão desembarcando do governo Lula, e a única dúvida que a gente tem é quem é que vai receber o apoio dessas forças políticas e econômicas. Tá, vamos analisar o de ontem. A votação de ontem foi expressiva, ela repetiu a votação da semana anterior, 383 contra 98, quase 4-1. Isso é um recado fortíssimo, dando conta de que o Lula, como você já disse, já perdeu a base lá no Congresso, e como em política não existe vácuo, o Congresso está legislando e governando, é isso, Paulo, ou não? João, esse processo de tomada, digamos assim, entre aspas, do poder, há controvérsia sobre isso, porque também há um processo de tomada do poder pelo STF, né? Mas desde que foi aprovado lá no governo Dilma, com o Eduardo Cunha ainda como presidente da Câmara dos Deputados, a impositividade do pagamento das emendas, quer dizer, o governo perdeu o poder político sobre a determinação de quando paga e se paga as emendas, o Congresso Nacional vem tomando o poder. Ele vem assumindo as funções de determinar o destino do orçamento público, que é, digamos assim, é a grande questão política, né? Para onde os políticos definem o destino do nosso dinheiro.
que no regime presidencialista normalmente é do presidente da República, mas esse poder de definir o destino do orçamento vem sendo transferido para as mãos do Congresso desde o governo Dilma, e vem aumentando com o passar do tempo, e o governo vinha retendo as emendas. Porque o problema é o seguinte, João, o Brasil quebrou. Isso que as pessoas precisam entender. Não está dando para notar ainda, porque o governo consegue empurrar com a barriga. Montaram um truque aqui, que era aumentar o IOF, a sociedade e o Congresso rejeitaram, aí eles reduziram o aumento do IOF, criaram uma medida provisória para aumentar outros impostos para compensar o aumento do IOF, agora perderam o IOF, tudo indica que vão perder a medida provisória que aumenta outros impostos. O governo se recusa a cortar gastos, e nós estamos aqui há 1 ano e meio da eleição presidencial, e o que nós estamos vendo é o seguinte: as grandes forças políticas, econômicas e sociais do Brasil desembarcaram no governo Lula, e agora, com essa medida adotada pelo Congresso Nacional, o Centrão desembarcou do governo Lula. O governo Lula está ao Deus da raça. 98 votos, João. 98 votos significa que o governo mal tem o apoio dos deputados da esquerda. Né? A votação da urgência para derrubar essa medida foi de 346 votos, agora foram 383 contra o governo. Não sobrou nada para o Lula e para o governo. A situação está se agravando significativamente, e o que nós vamos assistir nos próximos meses é a novela do colapso das contas públicas, do colapso das finanças do Brasil, infelizmente. Né? Vamos pagar essa conta. Quando a Dilma quebrou o Brasil, nós tivemos 2 anos de recessão pesada, recessão mais pesada da história do Brasil. Anteriormente a isso, só lá, depois da crise de 29, tinha tido uma recessão de cerca de 2,5% ao ano. A Dilma produziu uma recessão de, juntando os 2 anos seguidos, deu 9% de queda do PIB, e nós estamos nos encaminhando para uma outra recessão de grandes proporções, que é a conta desse descalabro administrativo, financeiro do governo Lula. E não sei se feliz ou infelizmente, né, João? Pelo menos a ficha está caindo para a sociedade brasileira antes da eleição de 2026. Porque com a Dilma, o que aconteceu? O povo reelegeu a Dilma e em seguida veio o impeachment e a descoberta de que o Brasil estava quebrado. Então, estamos descobrindo que o Brasil está quebrado agora, felizmente, antes da eleição de 2026. Então, o povo tem uma oportunidade de escolher melhor. Pois é. Então, Lula já virou um governo passo manco. Lula é um passo manco. Né? Não tem gasolina nem para os aviões da FAP. E o cafezinho está começando a chegar frio lá para ele no Palácio do Planalto. E o número, você está lembrando muito bem aí a Dilma, os números da votação de ontem, 383 a 98, são números capazes de fazer o impeachment andar. Eu estou todo dia aqui pedindo o impeachment, porque a gente não suporta isso. Dá para encaixar o impeachment ou não, Paulo? João, não que a oposição não deva pedir, mas não dá mais tempo. Né? Um processo de impeachment, ele dura, no mínimo, 6 meses depois de aberto. E ele não foi aberto. Né? Então, se for pedido impeachment, nós estamos agora trabalhando com um recesso parlamentar, recesso branco das festas juninas. Surpreendentemente, o Congresso votou virtualmente para derrubar esse descalabro aí do aumento de impostos em plenas festas juninas. Como o voto era virtual, aconteceu. Né? Câmara e do Senado derrubaram. Mas nós temos, na sequência, o Gilmar Palusa, o evento de Gilmar Mendes em Lisboa. 60 deputados vão para Lisboa. Então, há um recesso branco, quer dizer, o Congresso pode até botar votações em curso virtualmente, como aconteceu agora, mas há uma certa paralisia do Congresso. Depois vem o recesso propriamente dito, que é o recesso que acontece na segunda quinzena de julho. Lá por agosto começa a funcionar a CPMI do INSS, né? Então, não que não se possa entrar com pedido de impeachment do Lula, mas eu acho difícil, acho que o sistema político decidiu deixar o Lula sangrar, né?
Eles vão queimar o Lula no poder. Quem está se queimando, na verdade, é o próprio Lula, né? Com as escolhas erradas que fez. Mas eu, se fosse a oposição, pediria o impeachment mais para desgastar. Mas não vejo como o impeachment possa tramitar e acontecer antes do final do mandato do Lula. Muito bem. Ouvindo a sua experiência, né, tem que avisar o Davi da Luz, nós vamos mudar a batida ali de pedir o impeachment, deixa sagrar. Cara, mas é muito tempo que a gente está sofrendo. Tem que pedir, João. Tem que pedir, João. Tem que pedir. Mas pedir para ampliar o sangramento. Tá bom. Paulo, para encerrar, qual é o recado que você passa para a população brasileira hoje que está perplexa com o rumo do nosso país? João, tem manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro dia 29, próximo domingo, para a Avenida Paulista, né? Eu acho fundamental, a direita brasileira está mobilizada, está presente nas ruas, né? O julgamento do presidente Bolsonaro está em andamento, tudo indica que o presidente Bolsonaro será condenado e preso lá por setembro e outubro, mas é uma luta política, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Tudo indica que a direita não se sabe com que candidato vai vencer a eleição. O próximo presidente da República, se Bolsonaro for preso, possivelmente aprovará um indulto. E é preciso manter a mobilização, é preciso manter o povo na rua, é preciso manter a mobilização nas redes sociais e é preciso fortalecer os canais da direita, como o seu canal, João, e como o meu canal, o canal Dextra, aí, que está na batalha pela sobrevivência, né? Já ultrapassamos 5 anos de existência, são 20 milhões de visualizações em conteúdos associados com a nossa luta política aí pela liberdade no Brasil, pela anistia aos presos do 8 de janeiro. E o recado é esse, João. Temos que seguir com o pé no acelerador da mobilização e do fortalecimento aí dos canais da direita, porque a censura está chegando, né? O STF está aprovando a censura, mas a gente não pode abrir mão, não pode baixar a guarda, tem que seguir na luta política pela liberdade, pela anistia aos presos do 8 de janeiro e pela mudança do Brasil. A gente está colocando o canal do professor Paulo, o Dextra, para vocês ajudarem, tanto o Dextra quanto nós aqui. Tem várias formas, nós aqui pedimos para você entrar no clube, que é uma forma de você nos ajudar. O professor Paulo, você contribui com o canal dele, vai lá dentro do Dextra para você ajudar, por quê? Uma coisa muito simples, você já deve ter percebido. Nós não produzimos soja, milho, boi, nada disso, nós produzimos informação de qualidade, com o custo das nossas vidas. Vocês não sabem o que o Paulo Moura passa e já passou para manter o canal dele, a vida dele, e a nossa também. Então, preste atenção, vamos nos unir, né? Porque nesse momento nós temos que fazer o quê? Política. O que é política? Conversar, passar informação, trocar ideias, assim que é, né? Tese, antítese, para a gente chegar na síntese, né? Ter o contraditório, explicar, não é assim, Paulo? É isso, João, a luta política é essa, né? É uma batalha política, mas é uma batalha de narrativas também, da tentativa da gente convencer o povo brasileiro de que os defensores da liberdade é que estão com a verdade na política brasileira, e essa é a nossa batalha, é por isso que nós estamos aqui no ar já há mais de 5 anos, no caso do canal Dextra, e nessa aliança entre o canal Dextra e o canal Tempo e Dinheiro, para a gente ajudar a impulsionar a mudança do Brasil no rumo da liberdade. Muito bem. Paulo Moura, grande Paulo Moura, muito obrigado mais uma vez pela aula que você ministrou aqui para a gente no Tempo e Dinheiro. Boa vida para você. Muita saúde, paz e vamos em frente, Paulo Moura. Até a próxima. Obrigado, igualmente, João. Um grande abraço. Muito bem. E daqui a pouquinho, a Carla Mendes, do Notícias Agrícolas, vai falar direto de Ribeirão, os rumos do agronegócio brasileiro. Tem um congresso internacional acontecendo em Ribeirão Preto. A Carla vai entrar ao vivo para nós já, mas antes vamos saber das notícias do café com Sérgio Braga. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Um dia de recuperação, pelo menos, para o café robusto na Bolsa de Londres. Chegou a operar o Arábica em patamares positivos, agora volta ali na estabilidade, neutralidade, mas ainda do lado negativo. 0,02
de queda. O vencimento de setembro a 304,45. Demais posições a gente vai observar também. Olha só, o delay, né? Está oscilando, tem uma volatilidade muito grande com o café. O vencimento de setembro a 304,70, últimos negócios às 13h40, portanto, tem ali esse gap, essa diferença de preços, né? Mas está do lado negativo. 0,07% às 13h40. Dezembro, 299,70, subia 0,30%. Março, 294,55, 0,19% também com um delay. Maio, 289,90, 0,21%. O café está se ajustando, está oscilando nesta tarde na Bolsa de Nova York. Lá na B3, vamos observar o café, sacas em dólares, último negócio às 13h28, a $368,45, alta de 1,68%. Nesse momento, café robusto, o Conilon, na Bolsa de Londres, a $3.672, tem alta de 4,17%. Confirmando mais uma vez, portanto, café sobe em Londres e apresenta estabilidade, volatilidade no mercado de Nova York nas negociações desse momento. Bruno Labs, conosco, comenta o mercado do café. Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Cafés se segurando no fio da navalha, encostados naqueles importantes suportes do canal de alta que a gente já comentou várias vezes por aqui. Compradores precisam aparecer agora, pessoal, senão o cenário pode ficar muito pior. Bom, vamos ver o apetite do mercado, se vai ou não segurar nesses suportes, mas independentemente se a safra é pequena ou não, o fato é que os fundos colocaram dinheiro no bolso, dinheiro pesado no bolso. Pois é, até aqui a leitura que a gente tem pela movimentação dos preços é de que o inverno, até aqui, vai ser um inverno sem grandes problemas e com a possibilidade de boas chuvas no fim de setembro, ali para começo de outubro, com a volta da primavera, a leitura do mercado até aqui parece que a gente vai ter uma safra promissora para o ano que vem. Por isso que estão realizando mais forte. Bom, tudo pode mudar? Claro que sim, sempre pode. Mas a realidade do momento não é esta. A realidade é que no físico, a arábica já está abaixo de R$2.000 a saca e o Conilon abaixo dos 1.300. Essa é a realidade do momento. E até 60 dias atrás, ninguém acreditava que isso fosse possível. Pois é, pessoal. Portanto, numa próxima oportunidade que o mercado der, e se ela vier, tome conhecimento e se proteja. Disco arranhado, né? Mas, infelizmente, nada sobre para sempre. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. O que o Bruno está falando é para você pegar o valor do seu café no papel, travar no papel, não no físico, no papel. Né? No papel, na bolsa, trava ali. Para saber dos prêmios, você sabe, né? Tem que ligar lá pro Fernando Sofiati lá na G-Trade. Quer botar o telefone aí, Gleidson? Só para o pessoal falar quanto é o prêmio para fazer uma proteção do café, isso que o Bruno está lembrando. Mas agora é participar da possível alta, né? Travar contra baixo, que está lá embaixo. Né? Então, 199-7110-8610, ligue, não custa nada para saber o prêmio. Aliás, o café, o Arábica está 0-0, 304, né? Mas em Londres, o Robusto está subindo 4,17%. São os rumos do agronegócio brasileiro que nós estamos retratando aqui no Tempo e Dinheiro. Para isso, nós vamos a Ribeirão Preto, onde está a Solerte Carla Mendes, acompanhando o Encontro Internacional do Agronegócio Mundial aí em Ribeirão Preto. Carlinha, boa tarde. Boa tarde, João. Isso mesmo. Estou aqui na capital do agronegócio brasileiro e tem muita gente aqui, mais de 40 países reunidos, João. Tá. E eles estão discutindo o quê? Qual é o foco? João, ontem foi muito sobre segurança alimentar, hoje é muito sobre segurança energética, os biocombustíveis e o bio hoje dominou isso aqui e o Brasil tem um papel fundamental e eu ouvi da diretora da UNEM o quanto o Brasil é respeitado nesse cenário de biocombustíveis lá fora, viu, João? Tá, mas então, Carlinha, quer dizer que nós vamos cada vez mais substituir o petróleo pela energia da cana, é isso?
Vamos, João. Qual é a notícia dessa semana? O aumento da mistura de etanol na gasolina. Com esse aumento, que vai ser agora de 30% a partir de agosto, de acordo com as informações que foram discutidas aqui pela Andréa Veríssimo, que é a diretora uma das diretoras da UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, e pelo deputado Arnaldo Jardim, que é o líder ali, o cabeça do projeto Combustível do Futuro e vice-presidente da FPA, a gente não vai mais precisar importar gasolina, João Batista. Vamos diminuir a nossa dependência de combustíveis fósseis. Isso porque o Brasil, com essa pujança que tem na produção de milho, e principalmente o milho da segunda safra sendo demandado para a produção de etanol e conseguindo garantir toda essa demanda, nos dá essa possibilidade, nos dá essa oportunidade, e nós temos não só a produção de biocombustível de etanol de milho, que é um setor muito jovem no Brasil, tem cerca de 8 anos, já a gente pode falar sobre isso, mas tem também a geração do DDG, que é uma alternativa para alimentação animal que dá mais produtividade, que dá mais qualidade, bem-estar animal. Então, é isso que está sendo discutido aqui. Como o Brasil vai assumindo uma vanguarda que ainda não tinha, João, um protagonismo que ainda não tinha, e agora a gente está falando desse futuro, que é o futuro dos biocombustíveis, principalmente etanol de milho. Foi o destaque que eu separei para vocês aqui direto do IFAMA de Ribeirão Preto, para a sua audiência do Tempo e Dinheiro. Muito bom, quer dizer, portanto, biocombustíveis, né, energia, lá no carro não é mais gasolina, não será mais gasolina, será da cana, será do milho, o que é muito boa essa notícia, hein, Carlinha? Porque ao invés da gente jogar dinheiro fora naquele ralo lá de Abreu Lima, fazer uma nova refinaria, precisamos de refinaria, mas ao invés de precisar de refinaria, vamos usar a nossa produção de cana, de milho e seguir em frente. Sobre as novas gerações, ou seja, como é que vai acontecer? O que vai acontecer quando os velhos saírem e deixar para a Carlinha tocar a comunicação? Como é que vai ser? Eu preciso deixar isso para amanhã, viu, Carlinha? Combinado. A gente fala disso amanhã. Só quero fazer um comentário rápido sobre essa questão do etanol de milho, João. É uma indústria que já nasce muito moderna. A gente faz o etanol de milho aqui no Brasil com tecnologia americana, onde esse é um setor já muito consolidado. Então, a gente já nasce, João, com muito potencial, porque a gente já atende a todas as exigentes demandas do mercado. Então, o etanol de milho está dominando já o Brasil e a gente tem muito potencial para começar a exportar também esse combustível nos próximos anos. Então, é um horizonte muito, muito próspero para o milho do Brasil e principalmente para o produto de valor agregado, que é o etanol. Então, a gente tem ótimas notícias chegando aqui de Ribeirão, a terra da cana, mas que está se tornando também a terra do milho, João. A capital do agronegócio, Ribeirão Preto. Amanhã você volta para falar das futuras gerações alternativas para a gente olhar o futuro. E viva o Brasil, Carlinha! Viva o Brasil, João. Viva o Brasil sendo visto aqui por mais de 40 países. E como disse o Chiquinho Matur numa entrevista para mim ontem aqui para o Notícias, ele falou: Carlinha, a gente está matando o povo de inveja, que os estrangeiros estão morrendo de inveja do brasileiro. Temos futuro, graças a Deus. Temos. Carla Mendes, muito obrigado. Amanhã de volta aqui no Batente, hein? Pode deixar, João. Estou aqui com vocês amanhã, tá combinado. Vamos em frente. E para encerrar, com destaque, a nossa pecuária. Notícias da pecuária. Sérgio Braga. O mercado físico está um pouco mais tranquilo, a indústria oferta menos pela roupa, por outro lado, os pecuaristas resistem, né, a essas ofertas e o mercado fica praticamente com cotações, preços estáveis. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, as cotações com o mercado mostrando o vencimento mais curto, apenas o junho, que já tem a chamada rolagem de posições, está aí com R$ 316,35, alta de 0,11%, julho R$ 319,70, queda de 0,25%, agosto a 325,55, 0,14 de queda, setembro 327,50. Não vai aparecer na tela, mas a Scott confirmou que hoje 4 entre 32 praças pesquisadas apresentaram queda. Vou citar aqui São Paulo Barretos, Araçatuba recuou para 308,50, Triângulo Mineiro 295,50, a mesma cotação de Belo Horizonte. Oeste da Bahia, 280,50. Ao norte de Mato Grosso, 308,50. Região sudoeste do MT, Cuiabá e também a região sudeste de Mato Grosso, 310,50 no aprazo. Só para ter uma ideia, o indicador CPE-Exal, que ontem é 316,20, acumula uma alta de 3,30% nesse mês. E a reposição
O bezerro, média Mato Grosso do Sul, a R$ 2.930,58, acumulou uma alta de 2,10%. Direto de Piracicaba, Luiz Gustavo Sussumo comenta o mercado do boi gordo. Olá, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E nessa última quarta-feira, a gente observou o mercado do boi gordo com uma baixa liquidez, né? A gente vê que na ponta compradora, os frigoríficos eles estão abastecidos por curto prazo. Isso faz com que as escalas tenham sido um pouco alongadas, né? Poucos negócios já para a semana que vem, a maioria deles já para a segunda semana de julho. E também alguns negócios, né, sendo praticados, né, oferecidos com uma certa queda. São negócios pontuais, a grande maioria do volume de negociações que a gente tem captado tem permanecido estável, mas mesmo assim a gente vê algumas ofertas de compra aí com R$5 a menos na arroba. Essa pressão de compra, ela tem gerado uma certa resistência nos pecuaristas, né, que também tendem a não vender tão cedo com esse reajuste negativo, o que causa, então, essa baixa liquidez, né, esse baixo nível de negociação no mercado. No mercado paulista, a gente observa um pouco mais firme esse mercado, tá? Com menos tendência de queda, mas mesmo assim certa pressão. Ontem, o indicador do boi gordo CPEA, ele recuou 0,47% no dia, tá? Para 316,20. É um reajuste pequeno dessa pressão de compra, mas mantendo esse patamar de estabilidade nos preços, né? Que a gente tem observado. Essa pressão, ela vem também da carne, né? Que a gente já está aí quase no final do mês, né? E os preços da carne, apesar de se manterem bem firmes, tem tido certa baixa liquidez também na ponta final, que a gente tem escutado com os nossos colaboradores, tá? Principalmente de alguns cortes específicos, como a ponta de agulha. Né? Essa pressão da carne acaba gerando uma certa pressão, né, nos negócios do boi gordo, mas de modo geral a gente consegue observar aí um mercado de preços firmes nessa última quarta-feira. Obrigado, pessoal. A gente deseja a todos ótimos negócios. Obrigado, Luiz. Um abraço a toda a equipe do CPEA, também de Piracicaba, não, de Bebedouro. A Isabela Camargo comenta conosco o mercado de reposição. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, diante do cenário de preços firmes que a gente observou para a arroba do boi gordo ao longo de junho, a gente começou a observar agora nos últimos dias uma melhora em relação à movimentação no mercado de reposição. No início de junho, a gente observava uma lentidão nas negociações, né, e em algumas situações até redução em relação aos preços. Mas nos últimos dias, diante dessa melhora em relação à demanda e a oferta restrita que a gente observa, principalmente para as categorias mais jovens, isso acaba colaborando para a alta em relação aos preços. Entretanto, quando a gente faz a média de preços para junho, considerando a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela apresentou preços mais firmes que o mercado de reposição. E isso acaba colaborando para uma melhora no poder de compra do pecuarista que faz a engorda. Então, enquanto a arroba do boi gordo ela teve uma alta de 1,5% na comparação mensal, o bezerro ele apresentou uma desvalorização de 1,8% e o boi magro queda de 1,4%. Então, atualmente, são necessárias 8,8 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro, e esse valor é 3,3% menor que o mês anterior. E 13 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, que representa uma queda de 2,8% quando a gente faz a comparação mensal. Agora, em relação ao mesmo período do ano passado, essa relação está praticamente estável, com variação positiva em 0,1% para o bezerro e de 0,3% para o boi magro. Então, o pecuarista que faz a engorda, ele ganhou poder de compra na comparação mensal, mas tem o mesmo poder aí praticamente estável, né, em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, estamos aqui acompanhando, olha, aqui estamos recebendo informações lá do movimento SOS Agro, Rio Grande do Sul, lá na BR-386, região de Passo Fundo, está chovendo, mas o pessoal continua nas estradas. Nós estamos com duas equipes do Tempo Dinheiro lá embaixo, o Frederico Olive com o Fernando, de um lado, e o Jonas Amalfi e a Elane Valdez de outro. E muita gente na estrada. O tráfego está interrompido, eles não estão conseguindo voltar para Porto Alegre, mas
é o desespero dos produtores gaúchos, né, que por problema de, todo mundo está sabendo, né, problema de seca, depois de inundação, essa inundação semana passada, chuva sem parar, não consegue plantar, é uma perda em cima de perdas, e as dívidas sendo cobradas, né, e as garantias sendo executadas. Isso que é duro, por isso que o pessoal está nas estradas. O Jonas Amalfi mandou essas fotos do pessoal dos gaúchos protestando, pedindo adiamento das suas dívidas. Olha o povo brasileiro, eu fico emocionado, cara. Que dificuldade. Nesse frio danado, o movimento dos gaúchos lá na região de Passo Fundo, tentando ver se a sociedade entende o drama que eles estão vivendo, porque contar com esse governo é bobagem, só faz política, só fizeram propaganda em cima de vocês. O Paulo Moura acabou de dizer que não tem dinheiro nem para cafezinho. Então, assim, a realidade dura é que vocês vão ter que se virar sozinhos. E os gaúchos vão conseguir, né? Apesar de que é duro, hein? Tem mais foto aí, Gleidson? Pode passar. E tem o vídeo. Estamos carregando o vídeo que o Jonas... na verdade, o vídeo foi mandado pelo Fred. São duas equipes, o Jonas de um lado e o Fred de outro, estão lá embaixo. Mas olha que confusão. Né? Temos o pessoal tentando ver se encontra um jeito de sair dessa agonia aí. Veja o vídeo de protesto dos produtores gaúchos na BR-386, lá em Passo Fundo. Fala mais forte, tá? Estamos aqui no Tio Hugo, reunidos há 44 dias, nos manifestando aí pelo projeto da securitização. Precisamos do apoio dos nossos deputados federais, que no dia 15 de julho teremos a votação na Câmara Federal, onde que o Brasil inteiro vai poder ter a oportunidade de apoiar o Rio Grande do Sul e votar pela aprovação do projeto da securitização. Contamos com todos aí. Isso é importante porque nós queremos pagar nossas dívidas, só precisamos um alongamento do prazo de 20 anos e também mais 3 anos de carência para que nós possamos honrar os nossos compromissos. O que é possível fazer? Não, o que a gente pede para os outros produtores das outras regiões do Brasil para dar um apoio. A gente já tem alguns locais, o pessoal já está botando as máquinas nas pistas, a gente já teve alguns sindicatos também saindo com nota de apoio a nós, né? Então isso é favorável e a gente precisa que esse movimento cresça ainda mais, né? Que o pessoal olhe o setor gaúcho, o agro gaúcho, com os olhos diferentes, porque a gente tem sofrido, não é um ano só, então vem 5, 6 anos aí que a gente vem se arrastando para tentando manter na atividade aí. Vai dar certo, sabe por quê? Porque o povo está aí, ó, na pressão, nas estradas, e vai dar certo, se Deus quiser. Muito bem, vamos distribuir essas imagens, vamos subir nas nossas mídias sociais com essa mensagem, né? Que foi o agro gaúcho que formou o Brasil, continua formando o Brasil. O Brasil não pode deixar o agro gaúcho sozinho nesse instante, né? E eles não vão se entregar para os homens. Falou, muito bem. Mais uma vez cumprimos a nossa missão aqui de informar, levar as mensagens do agro para a sociedade brasileira. Apoie o Tempo e Dinheiro, contamos com vocês. Muito agradecido pela audiência. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Parabéns aí à nossa equipe do Tempo e Dinheiro com esses hard news fantásticos para melhor informar nosso Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente. Até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.